Débora, tô me capacitando, tô estudando, e quando eu for de fato começar a atuar, para onde que eu atiro? Né? Depende do que você quer para sua carreira. Você prefere ser um profissional CLT, carteira assinada? Você prefere ser autônomo, né, prestador de serviços? Você prefere ser consultor independente, ter tua empresa, abrir uma empresa de ergonomia? O que você pretende? Claro, você não precisa decidir isso agora. Hoje eu tenho minha empresa, eu não decidi a hora que eu saí da faculdade ou a hora que eu comecei a atuar. Muito pelo contrário, quando eu me formei e eu comecei a me capacitar em ergonomia, comecei a estudar, eu nem sonhava, eu nem passava pela cabeça que eu poderia ter a minha empresa de ergonomia. Então, assim, hoje eu trago para vocês tudo detalhado, com um caminho mais leve, mais limpo. Mas quando eu comecei, não tinha ninguém falando sobre isso, mas ninguém mesmo. Então, foi bem difícil e algo que nem passava na minha cabeça. Hoje eu sei, eu ensino para os meus alunos que é fácil, que é simples, sim, não é um bicho de sete cabeças você abrir uma empresa e ser dono do seu negócio, né? Se você quiser. Mas vamos por partes. Você pode ser contratado CLT de uma empresa, geralmente de uma grande empresa, né? De variados ramos, frigorífico, hospitais, indústria têxtil, marcenarias, né? Que mais? Automotivas, automobilísticas. Você pode ser contratado de uma grande empresa, tá? Para você ser CLT ergonomista, trabalhar com ergonomia dentro dessa empresa. Então, você vai ficar lá com a carga horária todos os dias nessa empresa, tá? Carteira assinada. Existe bastante vagas assim, tá? Para atuar com ergonomia, bastante mesmo. No Brasil inteiro também, se você estiver disposto a viajar, tem muita vaga. Quais são as vantagens, né? Primeiro, você tem ali aquela estabilidade financeira, você sabe todo mês quanto você vai ganhar, ok. E a segunda vantagem é que você vira praticamente um especialista naquele ramo, né? Porque imagina, eu tenho alunas, uma aluna que eu lembro bem que ela tá há 9 anos na mesma empresa atuando com ergonomia. Então pensa, ela é especialista naquele ramo da empresa que ela atua, né? O que você perguntar de maquinário, de atividade, de grau de risco, de quais os riscos principais que tem, ela sabe de cor e salteado, assim, né? Então você vira especialista naquilo. Esses são os pontos positivos, né? Quais são os pontos negativos, digamos assim? Isso eu tô falando para quem está começando poder pensar, né, e já direcionar um olhar. Primeiro, né, você pode não ter um crescimento muito grande. Existem empresas que têm níveis e você vai crescendo? Tem, mas nem todas. Então, o teu crescimento pode ser limitado. E a outra desvantagem que vai o oposto da vantagem é que você não conhece outras atividades, outros ramos de empresa para você expandir a sua mente na ergonomia. Mas assim, para uns isso é desvantagem, para outros é vantagem. Então, isso eu tô abrindo os olhos de vocês, tá? Para quem quer começar a atuar. Vamos lá. A segunda forma é você ser CLT de empresas de medicina ocupacional, segurança do trabalho, empresas de ergonomia. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa, eu posso contratar CLT, um ergonomista, um profissional da ergonomia para trabalhar comigo com os meus clientes, porque eu cresci, né? A minha empresa cresceu. Então, você também pode ser CLT de empresas assim. As mesmas vantagens do CLT, né? De ter uma estabilidade, um salário fixo, né? Sem surpresas. E também uma vantagem é que você pode, talvez, conhecer várias empresas, né? Então, expandir, crescer o teu conhecimento, né? Na ergonomia. Porque, geralmente, quando é contratado assim de empresas de medicina ocupacional, segurança do trabalho, fisioterapia do trabalho e tudo mais, você consegue atender alguns, né, vários clientes ali dessa empresa, não um só, então você acaba crescendo, né? Então, assim, e talvez uma desvantagem seria também talvez um nível de crescimento limitado, né? Você consegue crescer até aqui nessa empresa e depois não mais, né? Isso a gente vê eventualmente acontecer, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Mas para algumas pessoas não tem problema nenhum. Não, eu estou ganhando bem, esse salário me satisfaz, o emprego é maravilhoso, não preciso mais que isso. Então, cada um tem um perfil mesmo, tá? Terceira forma de começar, de atuar, é você ser prestador de serviços ou autônomo, né? Para
para essas empresas de medicina ocupacional, segurança do trabalho, fisioterapia do trabalho, empresas de ergonomia, de qualidade de vida no trabalho, porque às vezes, por exemplo, eu sou engenheira ambiental, eu abro uma empresa de engenharia ambiental e eu tenho vários clientes, várias empresas que eu atendo, mas eu ainda não forneço serviço de ergonomia. O que eu faço? Eu posso contratar um profissional autônomo para atender os meus próprios clientes que eu já tenho ou novos que vão surgir com ergonomia, né? Então, você pode ser prestador, você pode ser autônomo de uma empresa, de várias empresas. E você também consegue, como autônomo, atender diretamente ao cliente, algumas empresas que precisam da ergonomia. Não são todas, porque a maioria exige nota fiscal, que é a última modalidade de como começar a atuar que a gente vai conversar, mas algumas aceitam recibo de profissional autônomo, né, que é o RPA. Então você pode, como autônomo, ser prestador terceiro, né, dessas empresas de medicina ocupacional, segurança do trabalho, engenharia ambiental, ergonomia, fisioterapia do trabalho, ou diretamente com as empresas também, só que um pouquinho mais limitado. Quando você é autônomo e presta serviço para uma empresa que fechou o contrato com esse cliente, né, que tem ali uma mediadora, essa empresa que vai emitir a nota fiscal para o cliente, então você não tem esse problema, né? Você não precisa emitir essa nota para o cliente final. Tá? E a última forma de atuar, que é a forma que eu atuo hoje, é abrindo a sua própria empresa, sendo consultor, né? Tendo o seu próprio negócio de ergonomia. E muitas pessoas pensam que para isso é muito difícil, que exige muito dinheiro, muito investimento, que você precisa ter uma sala comercial gigante, um monte de funcionário. Nada disso. Eu comecei do meu quarto, literalmente, porque onde eu morava, quando eu comecei, não tinha nem sala, cozinha ou um segundo quarto, né? Era uma kitnet, então eu comecei literalmente do meu quarto. Abri minha empresa de home office no meu próprio quarto e comecei a prospectar os clientes e atender meus próprios clientes, né? E já tive lá, o meu primeiro contrato de análise ergonômica do trabalho foi de R$ 10.000, atendendo do meu quarto, só com meu computador e com internet, né? Claro, tem que ir no cliente, lógico, tem toda essa etapa, mas o que eu quero mostrar para vocês? Que você não precisa de muito para ser consultor e abrir sua empresa, né, de ergonomia. Muitas pessoas pensam isso. Quais são as vantagens, né, de você ter seu próprio negócio de ergonomia? Primeiro, você é dono do seu nariz, né? Você trabalha com o cliente que você quer, no horário que você quer, claro, sempre alinhando com o que o cliente pode e precisa, né? A gente também tem que abrir, não pode ser muito fechado, mas você tem total liberdade, né, para isso. Você pode cobrar quanto você acha justo pelo seu serviço. Você tem o poder de negociação sobre o cliente, diferente de quando você é autônomo, que você só recebe os trabalhos. Você não tem o poder de negociação com o cliente. Se você tem a sua empresa, o seu negócio, você tem esse poder de negociação, né? Que é bem interessante, inclusive. Que mais? Você ganha integralmente, né? Porque o autônomo, ele vai ganhar comissão sobre os trabalhos. Você, com o cliente diretamente, você ganha valor integral, você pode até fazer um valor melhor para o cliente, porque o valor é todo seu, né? E também a vantagem de abrir um negócio de ergonomia é que você vai ter o teu CNPJ, você vai emitir notas fiscais e você pode se encaixar ali num percentual de imposto melhor, muito melhor do que como pessoa física, como autônomo. Então, lembra que eu falei que algumas empresas fecham diretamente com profissionais autônomos serviços de ergonomia, só que nem todas conseguem porque exige nota fiscal, mas as que não exigem, você vai emitir um recibo de prestação de serviços, né, do profissional autônomo, e o imposto é um pouquinho alto, então tem que, né, na hora de fazer o orçamento do serviço de ergonomia, tem que tomar um pouco de cautela. E quando você tem a sua empresa, o CNPJ, com uma boa conversa com o seu contador ou com uma orientação, né, de quem já abriu empresa, você consegue encaixar ali no imposto bem baixinho e você tem um lucro maior sobre os serviços, além de ganhar integral. Quais são as vantagens do autônomo? As vantagens do autônomo, uma delas é não ter essa dor de cabeça, essa burocracia de nota fiscal, de prospecção de clientes e tal. Tem gente que gosta mais de tranquilidade, né? Estou aqui, sou prestadora de serviço, sou autônoma, as empresas só me trazem o cliente já prontinho
Eu sei que eu ganho menos do que eu poderia se fosse diretamente comigo, mas eu tô aqui sossegada, né? Não preciso prospectar cliente, emitir nota fiscal. Então, não existe certo e errado, gente. Cada um tem um perfil. E graças a Deus, né? Que todo mundo é diferente. Imagine se fosse todo mundo igual, todo mundo gostasse da mesma coisa, né? Seria muito chato. E tem todas essas infinitas possibilidades de se atuar com ergonomia.